Desapegar e desistir é a mesma coisa? Muitas pessoas que procuram sobre esse assunto de lei da atração, espiritualidade e tudo mais, manifestação, ouviu falar na internet já sobre desapegar. Mas muita gente não sabe explicar como é que é, ou muita gente inventa um significado, ou também algumas pessoas não entendem. E eu demorei muito tempo para entender, mas agora que eu entendi, eu consigo compartilhar com vocês. Os gurus da internet falam que desapegar é, joga pro universo e deixa lá, esquece, ou também tem que deixar de lado. E na verdade não é isso, tá? Isso está errado, porque se você tem um desejo e só jogar pro universo, é muito improvável que vá acontecer, porque não vai cair do céu. Então, a parte de desapegar significa você não controlar o como e o quando aquilo vai acontecer, mas continuar agindo e trabalhando em cima daquilo ali, do que tu quer, do teu sonho. O ponto que mais confunde as pessoas na questão de desapegar é que confundem com desistir. E desapegar não é desistir, desapegar é parar de sofrer no processo até que chegue lá, até que a gente consiga o nosso objetivo. Porque senão a gente fica sofrendo, como que eu vou fazer isso? Mas isso é muito longe da minha realidade, mas isso, aquilo, mas... Então a mente racional, ela vai ficar trabalhando pra te falar que, sabe, aquilo ali não vai dar certo. Então eu tenho um exemplo de algo que aconteceu comigo recentemente. Há muitos anos eu morei em casa que tinha telhado feito de telha e forro, sabe? Não era laje. Então, eu desenvolvi com o tempo um medo muito grande de tempestade, de ventos fortes. Então, eu ficava noite sem dormir quando eu tinha vento ou tempestade. Eu aprendi a monitorar ali no mapa quantos quilômetros por hora ia ser o vento. Aprendi tudo isso por causa do medo. Tá? Então, toda vez que tinha vento, toda vez que tinha chuva, tempestade, eu tava lá, eu sabia, eu ficava acordada, não dormia e me gerava ansiedade. Então, tipo, isso acabou assim com o meu sono e com a minha saúde mental. Então, eu não conseguia mais ter paz, sabe? E o que que acontece? Eu ficava pensando, eu quero me mudar, eu quero ir para uma casa nova, mas aí a minha mente racional ficava, mas como é que tu vai te mudar? Como é que tu vai para uma casa nova? Como é que tu vai pagar um aluguel mais caro? Como é que isso? Como é que aquilo? E sempre procurando um porquê, um porquê, um porquê. Então, eu sempre ficava com medo, nunca dava um passo para isso acontecer. Até que um dia eu falei, não, chega, chega disso. Eu preciso sair daqui, eu preciso achar um lugar que eu me sinta segura, que eu tenha paz, que seja seguro para o meu filho. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar. Pesquisei, fui lá e visitei um lugar. Depois que eu visitei o lugar, foi tudo se encaminhando. Daí eu organizei minhas contas, mesmo que eu ficasse ali no vermelho alguns meses, que ainda estou nesse processo. Eu fui, sabe? Porque hoje penso que nenhum dinheiro paga a paz de dormir a noite inteira despreocupada, sabe? Pensando que meu telhado vai voar, essas coisas, não tenho mais isso. E isso, pra mim, não tem preço. Não tem preço. Foi um processo bem longo que eu tive nessas casas que eu morei. Então, eu não me permito mais voltar para para esses momentos. Mas o que que eu tirei de aprendizado disso, tá? Eu acredito que quando a gente caminha, quando a gente vai em busca do que a gente quer, o caminho se abre, o caminho é construído ali na tua frente, sabe? A partir do momento que tu fica parado, não tem o que construir, não tem caminho aberto para isso. Mas quando a gente vai atrás, a gente começa a agir em cima do que a gente quer, o caminho ele se abre. Então, eu acho que já aconteceu em outros momentos, não só com isso, mas sempre que eu estou em um lugar que não é pra mim, que não é pra mim mais ou algo assim, Deus me deixa tão desconfortável naquele lugar até eu sair, até eu ter coragem de sair. E já aconteceu em emprego, já aconteceu em várias coisas, relacionamento. Então, Deus me sacudiu e falou assim: "Tu vai sair daí". E eu saí. E depois eu percebi isso. Eu já estou aqui no lugar novo, morando, vai fazer um mês e meio. E desde que eu me mudei, não teve uma ventania. Nenhuma. Choveu, choveu, mas não teve mais ventos. Aí já vem aquela parte do medo, né? Tudo que a gente bota, a nossa energia acontece. E eu tinha sempre tanto medo, tanto medo, tanto medo que fosse chover, que fosse ventar, e acontecia, entende? Então,
tanto positivo quanto negativo, se a gente bota nossa energia, vai acontecer. Isso eu posso te dar certeza. E não aconteceu até agora, desde que eu me mudei. Isso é um aprendizado muito grande pra mim, sobre também o desapegar, o deixar as coisas acontecerem como elas devem acontecer, que o desapegar também é sobre isso, e foi o que eu fiz nessa questão de me mudar de casa. Então, o que que a gente deve fazer na prática, enquanto a gente desapega? Porque assim, quando a gente quer um sonho que ele tá aqui em cima, eu quero um sonho que ele tá aqui em cima, tá? Eu quero viver essa realidade que tá aqui em cima. Só que eu ainda tô aqui, a minha frequência ainda tá aqui, meu conhecimento ainda tá aqui. O que que a gente deve fazer? Essa vitória que eu sou hoje, ela não sustentaria o que ela quer que tá aqui em cima. Ela vai ter que se aperfeiçoar, eu vou ter que aprender mais coisas, eu vou ter que mudar algumas formas de pensar, eu vou ter que mudar como pessoa, eu vou ter que ter uma transformação para eu conseguir chegar aqui em cima e estar na mesma frequência do que eu quero. Merecedora eu sei que eu já sou, mas eu preciso estar capacitada para sustentar o que eu quero. E o desapegar é sobre isso. É sobre tu deixar as coisas acontecer naturalmente, mas também tu fazer a tua parte. De te melhorar, ter mais conhecimento, para te buscar oportunidades, porque os caminhos vão se abrindo, a gente vai aprendendo o que a gente precisa, a gente vai passar pelas dificuldades que a gente precisa para a gente crescer e para a gente chegar num nível que está nos nossos sonhos, certo? Então, foca no que você quer, continua assim visualizando o que você quer. Não deixe de lado o seu sonho, só desapega do como e quando ele vai acontecer, porque vai acontecer. Só depende de ti, de melhorar e entrar na mesma frequência, na mesma energia do que você quer, tá? Então, fica aqui um convite para vocês que toda vez que alguém falar para você desapegar de alguma coisa, lembre que isso não significa desistir, e sim apenas descansar. Mentaliza o que tu quer, pesquisa sobre aquilo, isso é muito legal, muito importante, tu estar familiarizado com o que tu quer. Então, e também, né, a tua energia, certo? Então eu quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui, esse primeiro vídeo do canal. Eu criei ele com o intuito de compartilhar as minhas experiências, o que deu certo pra mim pode ser que dê certo pra você, talvez a gente se conecte com a mesma história, ou não também, ou você goste de alguma coisa que aconteceu comigo e teste e dê certo também. Esse é o intuito. Eu quero poder passar para quem precisa tudo que eu aprendi que deu certo, pode ser que te ajude também. Deixa nos comentários se você já passou por isso, por questão de desapego, se deu certo, se não deu, e se tá conseguindo praticar, tá bom? Eu vou adorar ler todos os comentários.